Eu sempre acreditei que a verdade tem um jeito curioso de sobreviver ao tempo. Mesmo quando alguém tenta escondê-la, abafá-la, soterrá-la sobre medo, culpa ou inveja, ela encontra uma fresta. Cresce como raiz em terra dura. E um dia, quando ninguém espera, rompe o chão com força suficiente para virar a vida de alguém do avesso. No meu caso, a verdade ficou quieta durante quase 8 décadas, 78 anos. É muito tempo para carregar uma história incompleta. Mas eu acreditava que tinha recebido da vida tudo o que me era devido, o que doeu, o que curou e o que sobrou. Até que numa tarde comum, quase silenciosa como qualquer outra, algo se mexeu dentro da minha memória. Algo que eu não sabia nomear, mas que sempre esteve lá, esperando que eu tivesse coragem de olhar. E foi aí que tudo começou a mudar. Eu estava sentada na varanda, como faço quase todos os dias, de mãos apoiadas no colo, sentindo o vento leve roçar meus dedos. Dedos que já fizeram tanto, já seguraram tantos medos e deixaram escapar tantas coisas. O sol estava descendo atrás das montanhas, colorindo o céu com um laranja profundo que sempre me lembra do que perdi e também do que ainda mantenho. O mundo parecia tranquilo, mas meu peito não estava. Havia uma inquietação que eu não conseguia ignorar, como se uma página esquecida do meu passado estivesse forçando a dobra para ser lida. E tudo começou com uma carta. Uma carta que não tinha remetente, que chegou dobrada em duas, sem envelope, como se tivesse sido empurrada por baixo da porta por alguém que não queria ser visto. Uma carta com meu nome escrito numa caligrafia tremida. Mas não era qualquer tremor. Era um tremor familiar. Um tremor que eu reconheci antes mesmo de abrir o papel. Quando toquei a carta, senti um arrepio subir pelos braços. Meu coração, que já não corre como antes, acelerou com um susto que eu não sentia há muitos anos. E ao abrir, encontrei apenas uma frase, escrita no centro da folha. Chegou a hora de você saber o que tiraram de você. Nada mais. Nenhuma assinatura, nenhuma pista. Mas essa frase parecia ter sido escrita com a própria voz do passado. E o mais estranho é que enquanto a lia, eu sentia a presença dela, da minha irmã. Minha irmã Clara. É impossível explicar Clara com poucas palavras. Ela era como um espelho partido, bonita, mas cheia de rachaduras internas que ninguém via, ou fingia não ver. Mais nova que eu por 3 anos, mas sempre com um olhar mais velho, mais faminto, sempre à procura do que não era dela. Eu a amava como se deve amar quem divide a infância, o quarto, os segredos e até o silêncio, mas sempre houve nela algo que eu não sabia nomear quando éramos jovens. Só entendi depois. Inveja. Uma inveja silenciosa, constante, como uma sombra que me acompanhava sem que eu percebesse. A carta tinha aquele tremor no final das hastes, aquele jeito de pressionar mais forte a caneta no início de cada palavra. Era a caligrafia de Clara. Só podia ser. Mas Clara estava morta há tantos anos. Ou será que não? A verdade é que ninguém nunca viu o corpo. Ela simplesmente desapareceu numa viagem. Disseram que o carro caiu na ribanceira, que a correnteza levou tudo. Mas as buscas foram rápidas, apressadas demais, como se houvesse vontade de encerrar o assunto. E o mais estranho é que ninguém da nossa família chorou do jeito que se chora alguém que se ama. Havia um silêncio incômodo, um alívio disfarçado. Eu nunca entendi aquilo. E agora, tantos anos depois, surge uma carta que parece ter vindo das mãos dela. Fiquei sentada com a carta entre os dedos, respirando devagar, sentindo meu peito apertar. A frase ia e voltava inteira na minha cabeça, como se fosse dita por uma voz que eu não ouvia desde a juventude. Foi então que algo dentro de mim se abriu, como um baú antigo que range quando é forçado depois de anos fechado. E lembranças começaram a escapar. A primeira lembrança foi de um dia comum da nossa infância, quando Clara me olhou com aquele brilho estranho depois que mamãe entregou a mim, e não a ela, o colar da nossa bisavó. Era só um colar simples, com uma pedra azul que parecia brilhar mais forte ao sol. Mas naquele dia,
Vi a sombra no rosto da minha irmã. Uma sombra que eu não soube interpretar. Ela sorriu por fora, mas os seus olhos estavam escuros. Outra lembrança escapou logo depois. Um sussurro que ouvi de mamãe uma vez quando conversava com papai na cozinha, achando que eu dormia. Ela não pode saber, mamãe disse aflita. Não agora. E papai concordou, dizendo que seria melhor esconder por enquanto. Eu não sabia quem era o ela ou o saber do qual falavam, e naquela época não perguntei. Eu deveria ter perguntado. A carta mexeu em algo profundo, como se tivesse puxado um fio solto no tecido da minha vida. Um fio que, quando puxado, começa a desfazer tudo. Senti como se estivesse no limite de descobrir algo que sempre esteve ali, escondido nos cantos da memória. E então, a campainha tocou. Eu estremeci. Quem viria a essa hora? A casa estava silenciosa, o mundo lá fora parecia parado. Levantei-me devagar, segurando o corrimão da varanda com dedos que já não têm a mesma firmeza. Fui até a porta. Abri. E o que vi do outro lado mudou tudo. Era um rapaz. Não devia ter mais que 30 e poucos anos. Tinha olhos escuros, profundos e o tipo de expressão que só existe em quem carrega perguntas demais no peito. Ele segurava um envelope, outro, mas dessa vez com o meu nome escrito de um outro jeito. A caligrafia era moderna, firme, sem tremores. Ele respirou fundo antes de falar, como se precisasse encontrar coragem dentro de si. E quando finalmente levantou os olhos, havia neles uma mistura de dor, urgência e esperança. Ele disse com a voz baixa, grave: "A senhora é Helena?" Meu nome nas mãos de um estranho me deu um arrepio longo que desceu pela espinha. "Sou", respondi, tentando manter a voz estável. "Quem é você?" O rapaz hesitou por alguns segundos, e quando finalmente levantou os olhos, havia neles uma mistura de dor, urgência e esperança. Ele disse com a voz baixa, grave: "Meu nome é Gabriel, e eu acho que a senhora é a única pessoa que pode me contar a verdade sobre a minha mãe." Meu coração bateu errado, perdi o ar por um instante. A mãe dele? Antes que eu pudesse perguntar alguma coisa, ele estendeu um envelope. Eu peguei com mãos trêmulas, e só de sentir o peso do papel, entendi que ali dentro havia algo que mudaria tudo, algo que eu talvez tivesse medo de ler. Gabriel permaneceu na porta, esperando. Seu olhar não era agressivo, nem tampouco invasivo. Era um olhar ferido, um olhar que procurava algo que eu talvez nem soubesse que podia dar. "Por favor", ele disse com uma urgência suave. "Eu procurei a vida inteira, e tudo indica que a senhora é a única pessoa viva que pode me ajudar." Minha garganta secou. Ele parecia estar falando com a minha alma. Eu abri o envelope devagar, e quando vi o que havia dentro, meu corpo inteiro gelou. Era uma fotografia antiga, tão antiga que a borda estava amarelada e o papel tinha aquele cheiro de tempo guardado demais. Na foto, havia 3 pessoas. Eu reconheci minha mãe, reconheci meu pai e reconheci a criança nos braços de mamãe. Só que essa criança não era Clara. E não era eu. Meus dedos tremeram. Gabriel percebeu e deu um passo para trás, como se respeitasse meu choque. Eu encontrei essa foto junto com documentos antigos, e meu nome, meu certificado de nascimento, minha história inteira, não faz sentido sem entender quem essa criança era, quem meus pais realmente eram, e por que meu nome aparece ligado à família da senhora. Eu não conseguia falar. Era como se minha voz tivesse sido arrancada do peito. A fotografia parecia quente nas minhas mãos, como se tivesse vida própria. E então, tudo aconteceu de uma vez. As lembranças voltaram com força. O sussurro de mamãe, a sombra nos olhos de Clara, o colar da bisavó, o desaparecimento repentino, a carta sem remetente. E então, como um sussurro de vento, uma lembrança que eu não sabia que tinha emergiu, tão nítida que me fez vacilar. Clara, aos 17 anos, me puxando pelo braço para longe do quarto de mamãe.
Não entra aí, ela disse, com uma dureza que eu nunca tinha visto. Seus olhos estavam vermelhos. Não é hora de você saber certas coisas. Eu me lembro de ter sentido medo. Não do que havia no quarto, mas dela. E agora, tantos anos depois, eu finalmente entendia. Minha vida tinha um buraco, um espaço vazio onde deveria existir uma verdade. E alguém muito próximo, tinha feito de tudo para manter esse buraco escondido. A fotografia queimava entre meus dedos. Gabriel esperava. O ar parecia mais denso, como se tudo estivesse à beira de se romper. E foi aí que percebi. O que me esconderam não era pequeno. Não era um detalhe. Era algo grande o suficiente para mudar não só a minha vida, mas a de Gabriel também. Eu respirei fundo, pela primeira vez depois de muito tempo sentindo medo do passado. Entre, eu disse a ele, abrindo a porta devagar. Acho que está na hora de você saber tudo que eu sei, e tudo que eu não sabia que precisava lembrar. Gabriel entrou, fechou a porta atrás de si. E quando sentei com ele à mesa, com aquela fotografia entre nós, senti que estava prestes a revisitar um passado que nunca me pertenceu de verdade, porque alguém, em algum momento, tinha feito de tudo para manter esse buraco escondido. E enquanto o sol sumia atrás das montanhas, eu finalmente falei as palavras que guardava sem saber. Algo nessa história não é só sobre você, Gabriel. É sobre mim também. E talvez seja sobre alguém que eu perdi, antes mesmo de saber que existia. E assim começou a história que transformaria minha vida. Não porque eu a escolhi, mas porque ela sempre estava me esperando. Naquela noite, eu me sentei na beira da cama e fiquei olhando para o envelope como quem olha para um animal selvagem, fascinada e assustada. O papel era velho, encardido nas bordas, como se tivesse atravessado desertos antes de chegar até mim. O cheiro, aquele cheiro, era o tipo de perfume que só o tempo sabe guardar. Madeira úmida, lembranças guardadas demais e uma pontinha de tristeza. Meus dedos tremiam, e não era pela idade. Era a sensação de que eu estava prestes a abrir não apenas um segredo, mas um buraco no passado. Mas não consegui abrir naquela noite. Talvez porque pressenti que, ao rasgar aquele envelope, alguma parte de mim se rasgaria junto. Então deixei ele na mesinha, ao lado da luminária, e dormi mal, muito mal. Sonhei com portas batendo, com alguém me chamando por um nome que eu não reconhecia e com uma mão que parecia querer me alcançar, mas sempre ficava a alguns centímetros de mim. Quando acordei, o céu estava cinza, aquele cinza que pesa sobre os ombros como se o dia inteiro já nascesse cansado. Tomei meu café, arrumei a casa com a lentidão de quem arruma um campo de batalha e só depois de tudo pronto, sentei novamente diante do envelope. Respirei fundo e, finalmente, abri. Dentro havia uma carta e uma fotografia. A foto estava desbotada, mas ainda era possível ver 3 pessoas, um homem, uma mulher e uma criança de uns 3 anos. A mulher segurava a criança no colo e o homem tinha a mão sobre o ombro dela. Os 3 sorriam, mas havia algo estranho naquele sorriso, como se o fotógrafo tivesse pedido para sorrirem sem que eles tivessem motivos reais para isso. Meu coração se apertou de um jeito que eu não sabia explicar. E aí, quando virei a foto, vi algo escrito atrás. Para que um dia você entenda. Minha respiração travou, e antes que eu pudesse pensar, abri a carta. A caligrafia era firme, elegante, mas carregada de alguém que escreve com a alma cansada. Se você está lendo isso,
é porque achei que você tinha o direito de saber. Durante anos eu escondi uma parte da sua vida, acreditando que estava te protegendo. Agora não sei mais se estava te protegendo ou se eu estava apenas protegendo a mim mesmo. Minhas mãos começaram a suar. Você não era para ter crescido no escuro, mas não tive coragem de abrir para você as portas que eu mesma fechei. Errei. Sei que vou morrer com esse peso, e só espero que você não me odeie quando descobrir tudo. Parei de ler. Meu peito ardia, porque havia algo familiar naquele tom, naquele arrependimento, naquela maneira de conduzir o silêncio entre as frases. E foi aí que eu percebi. Aquela letra eu conhecia. Não queria acreditar, mas conhecia. E quando voltei a ler, você nasceu marcada por uma verdade que não te contaram, e eu fui parte disso. Hoje não posso mais carregar sozinha o que fiz, o que escondi, o que destruí. A letra cintilou diante dos meus olhos não por brilho, mas pelas lágrimas que começaram a se acumular. Você sabe que procurou sua mãe a vida inteira. Eu sei que se perguntou por que nunca encontrou respostas, mas as respostas sempre estiveram comigo. Foi ali que minha alma congelou. Continuei lendo, mas não sentia as mãos, nem as pernas, nem o corpo. Era como se só sobrasse a minha voz interna e ela tivesse gritando. O homem que você conheceu como seu pai não foi o homem que te colocou no mundo. Eu soltei a carta. Ela caiu no chão. Não houve grito, não houve desespero, apenas um silêncio tão profundo que parecia poder quebrar as paredes da casa. Eu fiquei ali, parada, olhando para o nada. Porque algumas revelações não doem, elas desestruturam. Elas desalinham tudo o que você acreditou sobre si mesma, retiram o chão debaixo dos pés, mas deixam você consciente o bastante para perceber a queda. Quando consegui respirar de novo, peguei a carta. E continuei. E sua mãe não te abandonou. Ela foi afastada de você antes mesmo de poder decidir. E eu deixei isso acontecer. Não sei descrever a sensação. Era como se alguém tivesse colocado a mão dentro do meu peito e apertado meu coração sem piedade. Eu sei que já é tarde demais, mas a verdade é sua, pertence a você e precisa ser encontrada. A carta terminava assim: Me perdoe, ou pelo menos tente me entender. Assinada pelo nome que eu mais respeitei na vida, a pessoa que foi meu pilar, a pessoa que me ensinou a costurar, a amar, a cuidar do pequeno mundo que eu acreditava ter, a pessoa que me criou. Minha própria avó, ou a avó que eu pensei que fosse. Eu me levantei devagar. A casa parecia menor, mais apertada, como se tudo, paredes, janelas, móveis, tivesse me empurrando para fora. Respirei fundo, mas o ar não vinha. Era uma vida inteira desmontada no intervalo de uma carta. E foi então que percebi que o envelope ainda tinha algo dentro, um pequeno papel dobrado, quase imperceptível. Puxei com cuidado, temendo o que viria. Era um endereço e uma data. Uma data que se aproximava. Fiquei olhando para aquele papel por um longo tempo, e a cada segundo eu entendia menos, mas sentia mais, como se algo antigo, profundo, enterrado dentro de mim tivesse despertando. Afinal, o que mais tinham escondido? E por que agora, depois de tantos anos? Não havia respostas, só a certeza de que eu precisaria seguir aquele endereço.
Mesmo que isso significasse caminhar para dentro de uma realidade que eu nunca soube que era minha. Mesmo que isso significasse revisitar dores que eu nem sabia que existiam. Mesmo que isso significasse me perder para finalmente me encontrar. Porque naquele momento, olhando para aquele pedaço de papel, eu entendi uma coisa simples. A vida não estava me punindo. Ela estava me chamando. E eu, com minhas rugas, meus medos e esse coração que ainda insiste em acreditar, precisava atender. E assim, pela primeira vez em muitos anos, eu me preparei para reencontrar uma história que nunca soube que era minha. Uma história que, escondida por décadas, agora batia a porta. E eu finalmente decidi abrir. No dia seguinte, acordei mais cedo do que o normal. O sol ainda nem tinha se levantado por completo, mas o céu já tinha aquele azul acinzentado que anuncia que algo tá para acontecer. Senti meus ossos mais pesados, mas meu coração, de um jeito estranho, estava leve. Não leve de paz, mas de direção. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente para onde precisava ir. Peguei a carta, o endereço e a fotografia. Os três juntos pareciam um mapa torto, um convite para uma verdade que não pediu licença antes de entrar na minha vida. Me arrumei devagar, como quem preparasse um corpo para uma caminhada sagrada. Coloquei meu casaco mais grosso, amarrei o cabelo e respirei fundo antes de fechar a porta. O caminho até o endereço era longo. Uma estrada que cortava cidades pequenas, cheias de casas simples, varandas antigas e muros com pintura descascando, como se cada parede escondesse um segredo próprio. O rádio do ônibus chiava, tocando músicas que eu não conhecia, mas que pareciam acompanhar perfeitamente aquela viagem que eu não sabia que precisava fazer. O vento batia no vidro e fazia as árvores dançarem do lado de fora, como se acenassem para mim, como se dissessem: "Vai, você está chegando." Quando finalmente desci, percebi que o lugar parecia parado no tempo. Ruas silenciosas, poucas pessoas andando, um cheiro de terra molhada no ar. O endereço me levou a uma casa pequena, de portão azul desbotado e janelas que pareciam ter visto dias melhores. Meu coração batia tão forte que parecia que ia quebrar minhas costelas. Por um instante, eu hesitei. E se eu não tivesse pronta? E se a verdade fosse tão pesada quanto o silêncio? E se eu simplesmente não quisesse saber? Mas aí lembrei da frase atrás daquela fotografia: "Para que um dia você entenda." E naquele momento eu entendi que esse dia tinha chegado. Toquei a campainha. Nenhum som. Toquei de novo. Depois de alguns segundos ouvi passos lentos se aproximando. A porta abriu. E diante de mim surgiu uma mulher idosa, talvez alguns anos mais nova do que eu. O rosto dela carregava muitas marcas. Marcas de tempo, de cansaço, mas principalmente de histórias não ditas. Quando nossos olhos se cruzaram, algo aconteceu. Não foi reconhecimento, não foi surpresa. Foi como se dois pedaços de um mesmo quebra-cabeça que ficaram separados por décadas finalmente se encontrassem. Ela levou a mão à boca como quem tenta segurar um soluço que veio antes da emoção. "É você?" ela sussurrou. Eu não consegui responder. Ela abriu a porta sem dizer mais nada, me convidando a entrar com um gesto pequeno, tremido. A sala era simples, mas cheia de vida. Fotografias antigas em porta-retratos, uma estante com livros gastos, cortinas claras que deixavam o sol entrar aos pedaços. Sentamos uma diante da outra.
O silêncio era tão grande que parecia que até os móveis tinham parado para nos observar. Eu esperei tantos anos, ela disse, a voz falhando. Quem é você? Eu perguntei, minha voz sendo mais fraca do que eu esperava. Ela fechou os olhos, respirou fundo, como quem busca forças que ficaram esquecidas no passado. Sou sua mãe. Essas 3 palavras, meu Deus, elas atravessaram meu peito como um raio silencioso. Eu senti meus olhos arderem, mas não chorei, não ainda. Por quê? Foi tudo que consegui dizer. Ela baixou a cabeça. Um gesto pequeno, mas carregado de um peso que só quem perdeu algo essencial na vida conhece. Tiraram você de mim. Eu era muito jovem e sua avó, ela acreditava que estava fazendo o certo. Ela achava que eu não tinha condições, que eu era irresponsável. Eu lutei muito, mas eles tinham mais força, mais influência, e no final fui vencida. O ar ao meu redor pareceu fugir. Eu pensei em todas as noites da minha infância em que me perguntei por que a minha mãe não estava lá. Em todas as datas comemorativas em que fingi não sentir falta. Em todos os momentos em que tentei convencer a mim mesma que talvez tivesse sido melhor assim. E ali, sentada naquele sofá simples, descobri que nada, absolutamente nada, tinha sido culpa dela. Eu procurei por você, sabe? Ela continuou, com os olhos marejados. Mas sua avó, ela nunca deixou. Ela dizia que você estava bem, que eu ia atrapalhar sua vida. E eu acreditei. Não por covardia, mas porque eu queria que você tivesse paz. Eu não sabia o que dizer. A vida inteira imaginei minha mãe como uma sombra distante. Mas ali, diante de mim, ela era uma mulher de carne, dor, saudade e amor silencioso. Um amor que nunca desistiu. Ela estendeu a mão para tocar a minha. Eu deixei. E quando nossas mãos se encontraram, senti algo dentro de mim se encaixar. Uma peça que eu nem sabia que faltava. Conversamos por horas. Ela me contou sobre a minha infância perdida, sobre as tentativas frustradas de me encontrar, sobre as cartas que escreveu e nunca foram entregues. Eu contei sobre a minha vida, meus medos, minha solidão disfarçada de força. E quando o sol começou a se pôr, percebi que aquela tarde foi o que a minha alma esperou por décadas. Antes de ir embora, ela me deu uma caixa pequena. Sua avó pediu que eu te entregasse isso. Disse que o dia certo chegaria. Abri ali mesmo. Dentro havia retalhos de tecidos antigos, uma agulha de costura e um bilhete curto, com a letra firme que eu conhecia desde menina. Costure o que o tempo tentou rasgar. Agora você tem todas as partes. Eu chorei. Não de raiva, não de tristeza, mas de libertação. Voltei para casa já de noite. A lua me acompanhava pela janela do ônibus como uma velha amiga que entende o que a gente não consegue explicar. Quando cheguei, coloquei a caixa sobre a mesa e a carta da minha avó ao lado delas. E pela primeira vez na vida, eu não senti falta de nada. Eu senti completude. A história que tentaram esconder de mim não destruiu quem eu era. Ela me devolveu quem eu sempre fui. E agora, olhando para cada ponto que a vida me deu, eu entendo. Algumas verdades machucam, mas outras salvam. E a minha? A minha me deu uma nova chance de existir inteira. Fecho os olhos e sorrio. O passado não me prende mais. Ele finalmente me libertou. Se essa história tocou você de alguma forma,
Respira fundo comigo. Às vezes, o que escondem da gente não é o que nos enfraquece, é o que nos prepara. Comente aqui embaixo. Qual verdade você encontrou tarde demais, mas que mudou tudo para você? Eu vou ler cada um dos comentários com o mesmo carinho com que costurei cada pedaço dessa história.